Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, dia 3 de fevereiro, hoje celebramos São Brás. Hoje, dia da missa, receber a bênção da garganta. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Marcos 5, 21 a 43. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão acompanhava e apertava de todos os lados. Estava eu a mulher que havia 12 anos sofrido de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se da multidão por detrás e tocou-lhe o manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. O que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que esta agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Em todo lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse: Talitá cum, quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dois grandes milagres o Senhor opera aí nesse evangelho de hoje. A filha de Jairo e a hemorroísa. Mas veja bem, eu quero partilhar com você sobre as duas etapas, muitas vezes, da fé, da nossa fé que nós vivemos. Primeiro nós vemos Jairo, que cai aos pés de Jesus e suplica insistentemente: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Olha, ele tem coragem. O chefe da sinagoga tem coragem de chegar a Jesus, se prostrar diante dele e pedir um milagre. Ela está nas últimas, está morrendo. Então Jesus vai com ele, começa a caminhar com ele. Jairo mostra grande coragem aí, uma atitude de fé. Porém, no meio do caminho, atrasa o que acontece o episódio com a hemorroísa. E aí, então, quando ele está, depois de todo o acontecido com a hemorroísa, continua a caminhada, arruma a casa de Jairo. Chega alguém dizendo para ele: tua filha morreu. Para quem incomodar o mestre?
E aí Jesus diz assim para ele: não tenhas medo, somente crê. Jairo então manifestou medo. E qual poderia ser o medo de Lázaro? Bom, agora a menina tinha morrido. Jairo já não tinha mais a mesma fé. Ele ficou com medo de Jesus não realizar aquele milagre. Enquanto ela estava com vida, ainda dava para fazer. Mas agora ela morreu, o coração de Jairo encheu-se de medo. Perdeu a filha. E Jesus, enquanto a menina estava viva, poderia fazer alguma coisa, mas agora ela morreu. Jesus nada podia fazer. Então lá Jairo ficou com medo. Veja bem, ele não teve medo antes, agora teve medo. E Jesus disse para ele: não tenhas medo, somente crê. Veja bem, é o que o Senhor está dizendo para ele. Lá, quando você foi atrás, me pediu um milagre para curar sua filha, você teve fé. Agora, mais uma vez, somente creia. Jesus está falando com Jairo: não tenha medo, mesmo quando tudo estiver perdido, aparentemente está perdido. Somente creia. Para mim e para você, o Senhor diz para nós isso. Nós temos momentos em que nós cremos, não é? Afirmando a nossa fé, mas de repente, quando a coisa está muito ruim, impossível aos nossos olhos, nós temos medo. Muitas vezes medo. Medo do Senhor não fazer aquele milagre, medo das coisas não vai dar certo, medo bate no nosso coração. Mas o Senhor diz para nós: somente creia. Só crê. É como dissesse assim para Jairo: somente crê, eu vou fazer. Para você é impossível, creia, eu vou fazer. Também a irmã Ruísa tem duas etapas da fé dela. Também fazem parte da nossa vida. Essa mulher tem coragem e ela tem uma hemorragia constante, então ela é considerada impura. Ela não podia ir no meio do povo, no meio dos judeus, tocar em ninguém. Mas era um ato de coragem, de fé. Ela sai, vai no meio do povo e toca na veste de Jesus, na hora do manto de Jesus. Ela dizia: se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Ela tocou e foi curada. Olha a atitude de coragem, uma fé corajosa dessa mulher, porque ela quebrou as barreiras, porque ela não podia tocar em nenhum judeu. Ela era impura, estava pedindo sangue. Mas era um ato de coragem, de uma fé de coragem. Ela toca em Jesus. Porém, logo que ela toca em Jesus, que ela percebe e vê que Jesus percebeu, ele está procurando quem me tocou, os discípulos dizem, todos te apertam, está querendo saber quem te tocou. Aquela mulher é tomada de um medo. Medo de se comprometer, medo de dar um testemunho, medo de se colocar, vamos dizer assim, de aparecer, né? De dizer que era ela, porque ela corria risco. Ela era doente, ou doença que não podia tocar nos judeus. Mas ela teve coragem de alcançar um milagre. Quando ela alcançou o milagre, a palavra diz que essa mulher ficou com muito medo. A mulher tremendo de medo. De medo. Mas ela, mesmo assim, ela cai aos pés de Jesus e conta toda a verdade. Veja bem, também era diante de Jesus, com muito medo, medo de se comprometer, medo de falar que ela era ter sido curada, mas ouvindo a voz de Jesus, ouvindo falar que ele queria saber quem tocou, ela cai aos pés dele e fala e conta toda a verdade. Ela vence o medo e se compromete com Jesus. Ela vence o medo e se declara por Jesus diante daquela multidão, que ela não podia estar ali, mas estava. E porque ela teve coragem, venceu o medo e deu testemunho, Jesus disse para ela o quê? Filha, tua fé te salvou. Não somente foi curada, mas a fé salvou aquela mulher. Vai
em paz e fica livre da tua doença. Olha aí, duas atitudes de fé corajosa, mas que logo em seguida transformaram em medo. E os dois precisaram ser curados dos seus medos. Jairo teve coragem de pedir a Jesus para ir curar sua filha. Depois teve medo, porque estava diante da morte, já tinha morrido. Mas Jesus disse para ele: crê somente. A mulher teve uma fé corajosa, capaz de enfrentar a multidão para tocar em Jesus. Mas depois teve medo de se declarar, de se apresentar. Mas logo, ouvindo a voz de Jesus, ela venceu o medo, caiu aos pés dele e contou a verdade. E porque ela então teve coragem de contar toda a verdade, de dizer que ela era ter sido curada, ela alcançou também a salvação. E o Senhor diz para ele: vai em paz. Olha que beleza, meu irmão, minha irmã. Nossa vida acontece muito isso. Tem os momentos de fé, uma fé até corajosa, uma fé até heróica às vezes, mas depois em outras situações nós temos medo. Medo, talvez diante de uma morte, diante de um milagre muito grande que nós estamos precisando, temos medo do Senhor não realizar. Falta-nos a fé. Outra hora temos medo de dar um testemunho, e o testemunho compromete a nossa vida. Peçamos ao Senhor Jesus que nos dê uma fé firme, que tire de nós todo o medo, que nos ajude a vencer os medos que tantas vezes se abatem sobre nós. Que Jesus nos dê a graça do dom da fé firme, para sermos firmes em toda e qualquer situação, como ele diz para Jairo: crê somente, crê. Colocar a nossa confiança no Senhor, porque Ele tudo pode, porque Ele é Deus. O Espírito Santo nos deu o dom da fé, uma fé corajosa, uma fé que se compromete com Jesus e dá testemunho dele. Que a Virgem Maria interceda por nós e alcance para nós essa graça, o dom da fé. Deus abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva no nosso canal, dê um like, faça um comentário. Sim, vamos chegar pelo menos a 1000 inscritos. Estamos quase lá. Nos ajude, se inscreva.